Está entrando no ar o programa A Voz da Liberdade. Na apresentação do pastor Joel Sanz. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Você ligadinho aí, ligadinha na rádio 990M. Esse programa é o programa A Voz da Liberdade. 11h35, mais ou menos. Mas aí só tem um minuto aí para falar, mandar um abraço para alguém. Vai lá. Bom, primeiramente, bom dia, pastor Joel, pastor Leonardo. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu queria dizer que é um prazer para mim estar aqui e agradecer o convite da produção. Tentar passar um pouco mais do que a gente tem para dizer em relação às questões de saúde que tem afligido aqui o Rio de Janeiro. Gente, me perdoa, eu vou pular dos quadros, né? Infelizmente hoje no início eu gastei muito tempo falando, né? E aí eu estou preocupado com a hora e eu queria gastar o máximo de tempo possível com o Dr. Sérgio Teixeira, ok? Gente, o Dr. Sérgio hoje vai estar falando sobre duas questões muito sérias, né? Que é... Léo, só esquente um pouquinho o microfone aí, porque fica mais fácil até ver o Dr. Sérgio, ou então não, melhorou. Né? Duas questões muito sérias, que é a questão da água, da SEDAI, né? Que descobriram agora que a água, rapaz, para limpar os nossos intestinos, está vindo com detergente, né? E a questão aí do coronavírus, que está causando um problema muito sério na China, né? E aí, gente, isso aí é uma coisa assim, nos deixar meio preocupados. Né? No primeiro mês do ano, os moradores do município do Rio de Janeiro começaram a receber uma água fornecida pela SEDAI em péssimas condições. Como isso pode ter acontecido? Né? O doutor Sérgio, que é carioca, pode falar um pouquinho, né, como contornar esse problema. E aí, doutor Sérgio, esse problema da SEDAI, essa água faz mal, não faz mal? Como é que é esse negócio aí? Bom, até para entender por que ela está chegando dessa forma na casa da população, a gente tem que entender como é que ela está chegando para a SEDAI. Aqui no estado do Rio de Janeiro, cerca de 2/3 da população tem acesso à rede de esgoto. Quer dizer, 1/3 não tem. E se for levar em consideração esgoto tratado, só 1/3 é tratado. 70% aproximadamente do esgoto que é produzido no estado não recebe tratamento. Como é que é? 70% do esgoto produzido no estado não recebe tratamento. Não recebe? Não recebe tratamento. Jesus do céu. Se for trazer para o Rio de Janeiro, melhora um pouco, mas não tanto. A gente pode ampliar essa rede para mais de 80%, é ampliada para mais de 80% da população a rede de esgoto, mas também mais da metade do esgoto produzido não recebe tratamento. Então, essa questão do saneamento básico é fundamental, porque esses rios que levam, né, a água para abastecimento da bacia do Guandu, onde é captada a água, eles já chegam muito poluídos. Eu vou dar dois exemplos, pastor, o Rio Ipiranga e o Rio Queimados. Só esses dois rios produzem diariamente 56 milhões de litros de esgoto. E tudo isso é jogado na bacia do Guandu. É como se a gente pegasse a cada 8 meses um rompimento de uma represa do Porto de Brumadinho, de esgoto dentro da bacia do Guandu. Então a água que chega ali chega muito poluída. E qual é a consequência disso? É a mesma coisa que uma plantação em terra. Quando nós adubamos a terra, ela aumenta a reprodução e aumenta a velocidade de reprodução das plantas. O esgoto funciona como adubo para as algas nos rios. Então, quando há uma concentração grande de esgoto, rico em nitrogênio, isso daí acelera e aumenta muito a produção das algas. Junto com isso, vem as bactérias que elas produzem, tem uma categoria chamada cianobactéria, que entre outras substâncias, é a que libera a geosmina, ultimamente famosa. Né? Aliás, vale um parênteses que pouco tem se dito. A água rica em geosmina é muito atraente para um velho conhecido.
que é o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Então, essa água, que eu quase que eu chamo de um caldo, né, que é fornecido ali para a captação, ela precisa de um investimento pesado da SEDAI, e a gente não tem visto isso. Já tem algumas décadas que a população tem aumentado, né, e a gente não vê o mesmo grau de investimento em ampliação e modernização do sistema de tratamento de água ali do Guandu, o ETA Guandu. Esse é o primeiro ponto, é a chegada. Já dentro da SEDAI, ocorreram falhas, evidentemente, né? Falhas no tratamento e falhas no monitoramento. As pessoas só se deram conta que a água estava ruim quando chegou na torneira da população. Ou seja, quem monitorou foi a população, não foi a SEDAI. Né? Então, isso tinha que ser verificado antes de ocorrer a distribuição. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a geosmina é a ponta do iceberg. Junto com ela, tem várias outras substâncias que são sim nocivas à saúde. E isso não tem sido dito, né? Ontem que vieram falar do detergente, fecharam a captação de água, há um desencontro de informações, né? Havia uma previsão para abrir de novo as comportas hoje às 8 horas da manhã, não abriu. Quando foi 9 horas da manhã, a SEDAI falou que estava aberta, 9 e pouco o governador falou que não estava aberto, quer dizer, fica um desencontro de informações, a gente fica meio sem saber, né? Agora, o que a gente vai fazer com esse tipo de água? Bom, eu sou obrigado a falar que o ideal é consumir água mineral. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem condição de comprar água mineral. Tem condição de comprar água mineral para beber, para cozinhar e para escovar os dentes. Não adianta nem ferver, né? Uma alternativa mais barata, mas não tão eficiente, não tão eficaz, seria ferver e filtrar no filtro de carvão ativado, porque o carvão ele funciona como uma esponja de impurezas, ele vai, né, acumulando essas impurezas, mas é lógico que a quantidade é tão grande que não tem a mesma eficácia e eficiência de você usar água mineral. Né? Agora, o problema que tem, doutor, é a questão da água mineral mesmo. Será que é mineral mesmo? Quando eu vou comprar água mineral, eu só compro gasosa. Pois é o que eu estou fazendo. Né? E aí você tem aí... Eu já entendi o seu também. Né? Você vai comprar uma água mineral e você olha assim, e aí? Né? Porque você será não que sabe é mineral que anos atrás estavam pegando água e estavam botando lá na bica da SEDAI para... Mas, quer dizer, hoje seria então a saída mais fácil, a gente, como opção, seria comprar água mineral. Então, para tentar... A melhor opção é a água mineral. Agora... não tendo condição, porque a gente sabe que muita gente não vai ter essa condição, porque não é só beber, cozinhar e escovar dente. Né? E tomar banho, né? Porque vai que... E tomar banho também, né? Tirando isso que o senhor falou, a questão de tomar banho, né? Nós falamos sempre a questão de ingerir a água, né? Você beber a água. Mas também a questão do banho. Tem risco de você também pegar uma doença de pele com esse negócio? A gente não sabe o que tem ali, né? Então é uma situação complicada. E ainda tem mais algumas coisas. Tem um detalhe, que essa semana as crianças estão voltando para as escolas, né? Sim. E aí, elas vão beber água no bebedouro da escola? E aquelas que almoçam na escola, vão escovar os dentes como? Quer dizer, aí volta a comida que é feita na escola. Que tipo de água que está sendo utilizada? Quer dizer, volta a história da água mineral e volta a história de que muitas, até a esmagadora maioria das escolas vai ter condição de comprar água mineral para suprir isso. Então, essa segunda alternativa, ferver, filtrar, ficar atento a qualquer sinal. Crianças e idosos, principalmente, são mais vulneráveis animais também, né? Animais também, né? Então, o primeiro sinal assim de dia, bom, uma coisa importante, caso ocorra algum caso de intoxicação, principalmente diarreia, problemas intestinais, não dê remédio para segurar a diarreia. A diarreia é um mecanismo de defesa do corpo para eliminação das toxinas que estão fazendo mal. Tem que beber bastante líquido, não água, exatamente, de preferência de boa qualidade, né? E procurar uma assistência médica para ver se há necessidade de algum tratamento complementar. Se tiver, ou não. Algum problema intestinal, deixar a coisa, não é para tomar em Mosec nem nada desse negócio. Não. Porque aprendeu o negócio. Exatamente, esses medicamentos, quando você prende as toxinas dentro do seu corpo também. Entendeu? Então há um risco forte de piorar ainda a situação. Doutor Sérgio, olha só, eu queria que o senhor esclarecesse dentro de tudo isso que o senhor já falou, porque é o seguinte,
Eu estava em casa ontem assistindo até uma reportagem, ontem pela manhã, a respeito dessa situação da água, e a repórter disse que, e ela foi clara nessa frase que ela usou, que essa substância chamada geomina, que está presente na água agora, não haveria problema de ser ingerida, né? Então, há risco ou não há risco? Eu queria que o senhor esclarecesse bem, né? Porque de repente nem todo mundo tem acesso à informação, recebe às vezes a informação errada, e aí falaram que não tem problema. Então eu queria que o senhor esclarecesse agora, dentro de tudo que o senhor já falou aí, tem risco ou não tem risco? A geosmina em si, ela tem baixa toxicidade, ou seja, dificilmente ela vai causar um grande problema de saúde, tá? Em concentrações elevadas, que até parece que é o caso, pode dar um certo desconforto intestinal, alguma coisa assim mais leve, estômago, alguma coisa mais leve. Agora, ela funciona para nós como um marcador de poluição, ou seja, a presença dela indica que há outras coisas ali. E que coisas são essas? Isso ainda não foi bem investigado, entendeu? Então, a geosmina só, não, né? E é até bom pro mosquitinho lá, ele é muito atrativo. Só que geralmente ela não vem sozinha, né? Esse é o ponta do iceberg. Agora, doutor Sérgio, o que o senhor achou desse carvão ativado? Adianta ou não? Parece que não, né? Porque é muita quantidade para pouco, né? Como é que ficou isso? Eu dei uma noção do volume, né, do que nós estamos lidando. Então a quantidade de carvão tem que ser uma quantidade muito grande. Ele é eficaz dentro de uma determinada concentração e a quantidade de carvão utilizado. Agora, é um processo que não é imediato, porque, como eu disse, ele funciona como se fosse uma esponja, né? Então as impurezas vão grudando nele, que tem que ser renovado depois, né? E por isso que é importante, inclusive dentro da própria casa, as pessoas trocarem as velas por velas com carvão ativado para ajudar nessa filtragem, né? E esses filtros de barro, adianta ou não? Você pode colocar velas de carvão ativado em filtros de barro. Pode. A gente está rindo, mas não é coisa muito séria, né? A coisa assim, bem complicada. A coisa é muito séria, né? Eu acho que a gente só teve a noção porque veio com cheiro, né? Porque eu acho que a gente já vem sendo envenenado já há muitos anos. Né? Olha, detalhe, a geosmina, dificilmente ela dá essa turbidez na água, tá? O cheiro e o gosto de terra, sim, mas a água tá turva também. E isso daí a geosmina não costuma dar tanto, não. Então, quer dizer, deve ter mais coisas aí. Com certeza. Nossa, gente, olha só, a água é bem essencial, mas é sabido que há muitos anos a água do município do Rio de Janeiro é de péssima qualidade. Quais as medidas poderiam ter sido tomadas para resolver isso? O que o senhor acha aí que poderia ter sido feito antes? Eu penso que a melhor solução é rever essa relação de prestação de serviço, empresa e governo. O contrato atual é um contrato de programa, não é um contrato de concessão. Isso significa que não tem regras muito claras de metas a serem cumpridas, de quantidade de investimento a ser realizado, de grau de modernização que é necessário. Para que nós tenhamos assim, um atendimento melhor, eu penso que tem que trocar, até a Rosana como advogada, ela pode falar melhor do que eu, um contrato de licitação, onde você tem regras claras, onde você tem metas a serem cumpridas, você tem como monitorar através de indicadores bem feitos, e o governo fiscalizar esses indicadores, verificar esses indicadores, e no caso de metas não cumpridas, haver uma penalidade. Exatamente. Porque senão não adianta. Do jeito que está, até agora nada foi feito em relação a isso. Então eu penso que precisa mudar essa relação. Para quê? Para que haja mais investimento em saneamento básico, mais investimento em ampliação da empresa para poder atender essa população crescente, e mais investimento em termos de modernização do que tem que se fazer. Porque antes de ter todo esse problema, há um tempo atrás nós tivemos lá, pelo menos na minha casa, lá onde eu moro em Bento Ribeiro, a água estava chegando com gosto de cloro. Né? Com gosto e com cheiro de cloro. Você abria a bica, né? Houve até mesmo passar muitas vezes até pelo filtro, lá eu tenho aqueles filtros da Brastemp, né? Mas mesmo assim o negócio, ainda quando descia a água, estava com gosto, e o filtro trocado recentemente.
Quer dizer, a gente já está com esse problema há muito tempo, né? Mas acho que agora que a bomba estourou no colo. A solução sempre foi jogar mais cloro na água, porque o cloro mata alguns micro-organismos, mas ele em si também pode ser irritativo no estômago e no intestino. Né? O carvão ajuda um pouquinho também a segurar um pouco o excesso de cloro, mas o que tem que ser feito é um processo mais eficiente, um processo mais eficaz. Nós temos a experiência do nosso vizinho, Rosana estava em Niterói. O fornecimento de água em Niterói é infinitamente melhor do que o nosso. É verdade, Niterói não está tendo esse problema. Não está tendo. Não está tendo. Olha só. O atendimento lá é muito mais amplo, 100% da população lá recebe, tá? E a qualidade da água lá é muito melhor do que a nossa. Não tem. Né? E lá há uma parceria público-privada. Aqui no nosso caso não. Então fica um monopólio com um contrato que não é muito claro. Né? E aí acaba, né, se diz aí na televisão, né, que uma empresa arrecadou, teve um lucro de não sei quantos milhões, né? Mas aí... Uma das críticas em relação a essa parceria público-privada é a alegação que a empresa é muito lucrativa. Mas é evidente que ela só tem receita, ela não gasta investimento. Exatamente. É o melhor negócio do mundo, só ganha, não gasta. A água é cara, né? Todo mundo paga água muito cara. Eu moro num prédio que tem 13 apartamentos, eu sou síndica, eu pago R$2.000 de água. Entendeu? Com 13 apartamentos, sendo que 4 estão vazios. Então, quer dizer, sabe, R$2.000 de água é muita água. Jesus, é muito. Gente, assim, eu estou aqui olhando o relógio, né? Infelizmente passa muito rápido. Além do problema da água, estamos com a ameaça ao Brasil do coronavírus. Vírus que já matou 400 pessoas na China. Triste realidade, né? Essa ameaça é real para o Brasil? E aí, doutor Sérgio? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Eu sei que hoje, acho que foi o Ministério da Saúde, né, ouvi correndo lá a notícia, né, acendeu uma luzinha diferente no nosso país. E aí? Vamos lembrar uma coisa. No ano passado, as Nações Unidas estimaram a população mundial em 7,7 bilhões de pessoas. O último censo divulgado da China em 2017 é de 1,4 aproximadamente. Ou seja, em cada 5 pessoas, um é chinês no mundo. Né? Então, qualquer epidemia que atinja uma população tão grande, o risco é alto. Por uma triste coincidência, dia 25 agora de janeiro começou as comemorações do Ano Novo Chinês. Né? Então, o Ano Novo deles, eles ficam dias comemorando e viajando por aí. Então, imagina uma área endêmica cercada de 1/5 da população do país, do mundo, 20% da população mundial está em torno de uma área endêmica, e agora com as pessoas viajando. É muito complicado segurar isso. Mudou a luz no Brasil, sim, até por orientação da própria Organização Mundial da Saúde, que aconselhou aos países encararem isso como uma emergência internacional de saúde pública. E o Brasil aderiu corretamente a isso. Gente, aí, quais as medidas, né, que o povo brasileiro podia tomar para prevenir que o vírus chegue no Brasil se tivesse como isso? Aí eu vou embolar aqui nessa pergunta, né? Nós vamos ter agora, nesse mês de fevereiro, o Carnaval. E aí? Né? Muita gente vai dizer assim, não é coisa de pastor que acaba com o Carnaval, não é isso não, gente. E aí? Questão do Carnaval. O senhor acha que ter Carnaval seria uma coisa viável para aquilo que pode acontecer? É inviável? O que o senhor acha assim nisso aí? Eu acho muito difícil impedir isso. Nós estamos falando, a estimativa desse ano é 1,9 milhões de pessoas aqui vindo para o Carnaval. 1,9. 20% acima do ano passado, foi 1,6. Então é uma... Não risco, né? É uma cidade grande chegando aqui no Rio. Né? E o risco, como eu falei há pouco, existe, né? Não há como. Né? E até essa distância daqui da China pode ser até pior, porque, primeiro, não tem voo direto. Então não adianta fazer igual os Estados Unidos de fechar o aeroporto para voo que vem da China, porque o voo que vem da China para ali em Dubai, e em Dubai tem uma pessoa que pode ter sido contaminada e foi para a Europa, e essa pessoa na Europa contaminou outras tantas, e depois ele vem passear aqui no Carnaval. Não tem como cercar, é muito complicado. Eu penso que em termos de prevenção, me ocorrem 3 pontos chaves. Primeiro, vigilância em saúde. Ficar observando todos os casos,
estabelecer os critérios de suspeição, quem são os suspeitos de ter essa doença do coronavírus desse novo, né? Vigiar essas pessoas, ter um controle do fluxo dessa doença para saber como é que ela está se comportando, criar um sistema de diagnóstico ágil e competente, principalmente nas portas de entrada de voos internacionais, de navios, aeroportos e portos, né? A vigilância em saúde eu acho que é fundamental. Segundo, a parte da assistência. A parte da assistência a gente tem que ter leitos disponíveis para os casos mais graves. E aí a gente vai entrar em gerenciamento de leitos, que isso daí daria mais uma semana, eu não vou poder estender muito em cima disso, não vou ter tempo para isso. Mas é um problema de gestão que precisa ser resolvido aqui no Rio de Janeiro, de gerenciamento de leitos, para que eles se tornem mais operacionais, aumente o giro e eles sejam mais capazes de atender a mais pessoas. E a comunicação com a população, que precisa participar tomando os cuidados, entendendo como é que é essa doença e tomando os cuidados que são necessários, né, de prevenção, né, evitando lugares com muito aglomeramento de pessoas, mesmo no carnaval, né, lavar frequentemente as mãos. Isso daí é importantíssimo, porque esse é um vírus de transmissão aérea de contato, né? Enfim, tomar todos aqueles cuidados que a gente procura tomar em casos de epidemia de gripe, que é mais ou menos o mesmo tipo de transmissão. Doutor Sérgio, infelizmente a gente já está no finalzinho. Eu vou, assim, para a próxima semana eu acho que fica ruim, mas acho que nós temos mais um programa antes do Carnaval. No Carnaval a gente não vai ter programa. Aí eu vi com a Rosana, eu vi com a Adel conversar com o senhor, que já trazou o senhor de volta. Só que a ideia seria o seguinte: a gente não teria os outros quadros, a gente gastaria praticamente o programa todo com o senhor. Tá? Porque a ideia é a gente tirar essas dúvidas das pessoas e até abrir para os ouvintes, quem quiser perguntar alguma coisa. Ao vivo, entendeu? Poder estar ligando. Ele está ligando para cá. Porque eu tenho certeza que ficaram dúvidas aí. Com certeza. Né? Inclusive na questão da água, porque assim, eu vou ser sincero, né? Eu tenho um cunhado, né, que é jornalista, ele diz assim para mim assim: eu não acredito em jornal. Então, preferi muitas vezes a gente ouvir de alguém que entende do assunto, né, e está falando no ar sem estar colocando barreira na questão, né, porque muitas vezes você vê um cara que está lá, mas você sabe o que rola depois. Vamos trazer o Serginho de novo aqui. Tá? Eu chamo de Serginho, porque eu posso. A gente está terminando o programa de hoje. Um abraço aí para a Dalva, um abraço aí para cada ouvinte, um abraço para você que vai nos ouvir. Deixa depois, seus contatos, assistir. doutor. Isso aí, doutor Sérgio, desculpa. Deixa seus contatos. Eu acho que a forma mais fácil é entrar através do blog, porque lá eu posso inclusive responder algumas perguntas. O blog é o meu nome, Sérgio Teixeira, tudo junto, sem acento, .blog. Sérgio Teixeira.blog. Lá tem inclusive caminho para as mídias, e quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Pode procurar lá. Tá bom, gente? Fica com Deus, um abração, que Deus te abençoe. Doutor Sérgio Teixeira, agora eu lembro o nome todo. Obrigado. Rosana, obrigado. Pastor Leonardo Macedo, eu tenho mais uma semana com a gente. Oba. Tchau, tchau. Fui, até a próxima terça-feira. Boa tarde. Boa tarde. Você acabou de ouvir